Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu Brasil. Gostaríamos de refletir um pouco sobre as coisas que estão acontecendo em nosso país. Certamente você já tem lido, você já foi também alcançado por aquilo que nós vamos falar, sobre a grande rede que se estabeleceu de calúnias, de mentira, de difamações e até uma tentativa de satanização do PT e de sua candidata à presidência da República, Dilma Rousseff. Eu queria que nós pudéssemos estar refletindo sobre essa realidade na palavra de Deus, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Esse relato se encontra no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde estavam esses líderes que agora se apresentam, alguns, inclusive, como se fossem donos da verdade, quando situações terríveis passadas pelo nosso povo brasileiro, de forma indiferente, distante de muitos desses líderes religiosos, que agora ocupam os jornais, ocupam os veículos através das redes de relacionamento, como nós estamos também ocupando. Mas graças a Deus, que nós não estamos ocupando essas redes, a internet, para difamar ninguém, para caluniar ninguém, para mentir, mas simplesmente para resgatar um compromisso com a vida e a dignidade do ser humano. Não se permita manipular. Não permita que ninguém o manipule, mas reflita. Qual o projeto de governo que um cristão ou outras pessoas de bem, que convocadas por Jesus a amar o próximo como a si mesmo, deverá apoiar nesta eleição? Eu posso dizer para você que o querer de Deus reflete-se na sua palavra. Vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou não sabemos nós de que quando a gente vê pessoas tomadas pela fome, pela miséria, pela desgraça humana, que isso não entristece o coração de Deus? 28 milhões de pessoas neste governo Lula saíram da miséria. 36 milhões ascenderam da classe pobre para a classe média. 14 milhões de empregos foram gerados, inclusive com a expectativa de até o final do governo termos algo em torno de 15 milhões de novos empregos com carteira assinada. 12,6 milhões de famílias estão hoje cadastradas no programa Bolsa Família. Muitas realizações, mas eu sintetizo esse governo da seguinte forma: um governo que veio resgatar o valor da vida e da dignidade do ser humano, perfeitamente alinhada com o ensinamento de Jesus. Vim para que tenham vida e vida com abundância. Reflita, meu irmão. Não se deixe envolver por pessoas que nunca se manifestaram ante a desgraça humana que o nosso país se encontrava. Gente, milhões de desempregados, gente tomada pela fome, tomada pela tristeza de muitas vezes não ter como prover as necessidades mais básicas de sua família. Não se deixe manipular. Fala-se muito sobre homofobia, fala-se muito nesse instante sobre a questão do aborto, mas talvez não tenham dito para vocês que o Estado que primeiro homologou a lei referente às questões de homofobia foi o Estado de São Paulo. E na época, o então governador era o mesmo que agora foi reeleito, o senhor Geraldo Alckmin.
E se você quiser, pesquise as leis do Estado de São Paulo, em particular a lei de número 10.948 de 2001, datada de 5 de novembro de 2001. Nós não vamos perder nosso tempo colocando mais questões. Mas por que essas lideranças evangélicas tão informadas, tão esclarecidas, não citaram isso também? Então é muito fácil, como ontem, no dia 15 de outubro de 2010, assistirmos um determinado líder que no programa do PSDB pede voto para o candidato desse partido, citando inclusive o número desse candidato, 45, e dizendo que o voto é porque o Brasil precisa de liderança. Olha, eu quero lembrar para vocês que quantos líderes passaram na história da humanidade e foram líderes cruéis, que levaram o povo ao sofrimento, que levaram o povo à mais absoluta desgraça. Então não basta ser líder. Líder, sim, comprometido com a vida, com a dignidade do ser humano, sensíveis à dor e ao sofrimento do próximo. E nisso eu posso afirmar por vocês, porque conheço Dilma Rousseff e sei que ela, assim como Lula, eles sim, verdadeiramente, são líderes do bem. Que Deus abençoe cada um de vocês e, acima de tudo, o nosso Brasil, para que no dia 31 de outubro façamos a escolha certa, a escolha que se resume em Dilma Rousseff, 13, para presidente do Brasil, por uma única razão, pelo seu compromisso com a vida e a dignidade do ser humano. Que Deus nos abençoe.